Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo, eu vou ministrar para vocês a aula, nesse caso a matéria, né? Sistema de partida do motor. A nossa aula vai ser dividida, a nossa aula 1 vai ser dividida em duas partes, a parte 1 e a parte 2. A parte 1 nós iremos falar, claro, né? Do principal componente do sistema de partida do motor convencional. É o motor de partida elétrico. Nos estágios anteriores de desenvolvimento, lá na construção de aeronaves, os motores de baixa potência, eles eram acionados pela rotação da hélice através da rotação manual. Algumas dificuldades, elas foram frequentemente, nesse caso, experimentadas na partida quando a temperatura do óleo estava próximo à do congelamento. Nesse caso, antigamente, né, as aeronaves, a partida ela era manual. Claro que ainda hoje existe aeronaves de pequeno porte, leve, com esse tipo de partida manualmente. E para que o motor de combustão interna, é aquele que, nesse caso, a queima de ar e combustível, a mistura é executada dentro da câmara de combustão. E para o motor convencional, nós chamamos de cilindro. Então, para que o motor de combustão interna ele comece a funcionar, ele vai precisar, né, claro, né, de um estímulo. E esse estímulo é um estímulo externo, é algo, né, que supere a inércia de seus componentes e faça ganhar velocidade para, nesse caso, né, finalmente acionar por si só, nesse caso girar, acionar por si só. E esse estímulo, ele chama-se, claro, né, conforme a nossa imagem, é o motor de partida elétrico, né? O motor de partida elétrico, né, ele vai precisar, nesse caso, corrente elétrica, né, a corrente contínua, que é capaz de girar, de acionar em uma rotação mais alta que a rotação mínima de funcionamento do motor a combustão interna. E claro, né, o motor de partida elétrico, né, utilizado nas aeronaves de pequeno porte, motores convencionais, ele é alimentado pela bateria da aeronave. E nesse caso, a nossa imagem, ela mostra aí a bateria líquida, né? Nesse caso, ácido sulfúrico, mas também tem outras baterias, né? E a imagem seguinte é a bateria níquel-cádmio, né? Que é utilizada, uma bateria moderna, que também é utilizada não somente em motores convencionais, mas também, né, nas aeronaves que possuem motores a reação. A bateria é o elo de alimentação do motor de partida elétrico. E vamos falar aí dos componentes, né, do motor de partida elétrico, né? A nossa primeira imagem, nós temos aí a carcaça, né? Ela trata-se da parte central do motor de partida, podendo ser fabricado de aço ou alguma outro tipo de ligas leves. Serve também de apoio para as massas polares e se encaixam, né, nesse caso, com as tampas, né, que nesse caso é um componente também do motor de partida elétrico, né? A carcaça. Temos aí também, nesse caso, as massas polares, né? Também são chamados de sapatas polares. São pequenos blocos de liga de ferro e silício que são conectados, aparafusados na carcaça. É o componente anterior que nós falamos, né? Na carcaça do motor de partida. Eles possuem alta permeabilidade magnética e, quando montados na bobina de campo, formam os seus núcleos. O outro componente do motor de partida é as bobinas de campo. A função da bobina de campo é formar os campos magnéticos que permitem o funcionamento do motor. Nesse caso, são espiras feitas de fio de cobre isolado entre si, formato retangular. No centro das espiras se encaixam, né, as massas polares. O outro componente do sistema
de partida lá do motor de partida elétrico, né, nós temos aí o nosso induzido. O induzido é um eixo com diversos componentes já instalados, né? O seu papel é fundamental para o funcionamento do motor de partida, e no eixo do induzido estão o conjunto de canaletas. São pequenas peças de liga de ferro e feita também, claro, de silício. São dispostas, alojadas longitudinalmente. Nas canaletas estão, nesse caso, né, enroladas as bobinas do induzido. E a bobina do induzido, elas se ligam a um conjunto de lâminas também, nesse caso, né, disposta na extremidade traseira do motor de partida. As lâminas de cobre, elas são isoladas e o seu conjunto é chamado de coletor. E o coletor, ele recebe a corrente elétrica através lá das escovas e alimenta a bobina do induzido, que forma um campo magnético do induzido. O outro componente, né, o componente em questão na imagem, nós temos aí o suporte das escovas. Ele é feita de chapa de aço, é uma peça alojada na parte traseira do motor de partida, né? Possui 4 alojamentos onde são colocadas as escovas, e dentro do alojamento estão as molas. E as molas, elas têm a finalidade de empurrar as escovas sobre o coletor. Das 4 escovas, 2 estão ligadas no massa, podemos chamar de terra negativa da bateria. E as outras 2 escovas estão ligadas, nesse caso, em um interruptor acionado pelo solenoide. O outro componente em questão, nós temos aí, né, nesse caso, observem a imagem, né, a engrenagem, né, podemos chamar de pinhão de engrenamento. O pinhão de engrenamento, né, ele é fixado na extremidade dianteira do eixo do induzido. Estão, nesse caso, né, essas estrias helicoidais, que também são chamados de fusos, sobre estas se desloca o pinhão de engrenamento. E quando é empurrado pelo motor de partida, né, com a cremalheira do volante, o pinhão de engrenagem, né, o pinhão de engrenamento, ele possui aí um componente muito importante. E esse componente, né, é importante pelo funcionamento, né, da roda livre. Temos aí também, nesse caso, o outro componente, né? O componente em questão é o solenoide de acionamento do motor de partida. Ele tem a finalidade de acionar, nesse caso, o conjunto, né? Levá-lo, o conjunto, o eixo de engrenagem, até o volante principal, para que, quando o motor de partida é alimentado pela bateria, comece, nesse caso, a acionar o volante principal, consequentemente ou seja, tirando o motor, os componentes da inércia, né? O solenoide, que também é chamado de chave eletromagnética, ou também pode ser chamado de relé de acionamento. Ele é uma peça cilíndrica que fica alojada na parte superior do motor, o motor de partida. Ele aloja internamente 2 bobinas de fio de cobre esmaltado, dispostas, né, lado a lado. Uma é a bobina de retenção, a outra é a bobina, né, de atração. No interior das espiras, forma uma passagem para a entrada de um corpo. Esse corpo é um pequeno cilindro de metal com alta permeabilidade magnética, e nele está ligado a uma haste. E esta haste, ela se liga à alavanca de comando do pinhão de engrenagem ou pinhão de engrenamento. E quando o solenoide é energizado, o corpo metálico é atraído pelo campo magnético das bobinas e entra no solenoide. Assim, a haste ligada
ao corpo metálico movimenta a alavanca de comando que empurra o peão de engrenamento, nesse caso, em direção à cremalheira, internamente, claro, né? A cremalheira do volante. E, ao mesmo tempo, ele fecha internamente. E, com isso, o motor de partida começa, nesse caso, a receber uma tensão. É o positivo direto da bateria. E a bobina de atração, ela é, nesse caso, né, desenergizada quando o motor já está no seu ciclo de partida, né? É assim que, nesse caso, né, é o funcionamento do solenoide, que é um dos componentes do motor de partida. O outro componente, um dos componentes, é a tal das tampas. São duas tampas, claro, né? Elas completam a montagem do motor de partida. São feitas de aço ou ferro fundido ou até mesmo ligas leves. E a sua função, neste caso, é de servir de mancal para o eixo do induzido, que gira apoiado em buchas de latão, ou até mesmo, né, de bronze. E assim tem seus desgastes reduzidos, pois é uma liga de metal maleável. E somente a tampa dianteira do motor de partida possui a função de servir de alojamento para o solenoide e a alavanca de comando do peão de engrenamento. O funcionamento do motor de partida, nesse caso, é baseado em conceitos eletromagnéticos. Tá aí os componentes, né, que foram citados, né, do motor de partida elétrico. E o motor de partida elétrico, ele é muito bem-vindo para as aeronaves de motores a pistão, semelhante aos motores automotivos. Lembrando que a bateria, ela vai alimentar, nesse caso, claro, né, quando é disponibilizado a bateria. E é assim que começa a funcionar o motor. Quando o motor já está embalado, completou seu ciclo de partida, consequentemente, né, a engrenagem, o peão de engrenamento, ele vai se retrair, consequentemente, né, o motor de partida elétrico não tem mais a funcionalidade, nesse caso, no funcionamento do motor a pistão. Lembrando que é assim que funciona o nosso motor o nosso motor aeronáutico, motor convencional ou a pistão. As partidas dos motores convencionais, pessoal, são capazes de dar partida normais em baixas temperaturas, sem uso de aquecimento do motor ou diluição do óleo, dependendo do grau do óleo usado. Claro, aí já é um outro assunto, é o sistema de lubrificação. Claro, há diversos tipos de óleo, desde, vamos lá, vamos fazer aí uma merchandising, né? A parte Aeroshell, temos aí o Aeroshell Oil, né? O W80, o W100, o W120. O W significa winter, frio, é de acordo com a viscosidade. Temos também aí o tal do ASO, né? O ASO 100, o ASO 80, né? E o W100 Plus, uma diversa quantidade de óleos lubrificantes para motores convencionais aeronáuticos. Lembrando que quanto maior o grau, é para, nesse caso, né, temperaturas extremas abaixo. Aí, claro, né, isso é de acordo com o manual do fabricante do motor, até mesmo, claro, né, a região cujo qual vai operar este motor. Fontes externas de força elétrica devem ser sempre usadas na partida. Claro, né? Não podemos dizer que sempre, né? A finalidade da fonte elétrica, nesse caso, a tal da GPU, que é a Ground Power Unit, ela tem a finalidade, pessoal, de poupar a bateria, para aumentar a vida útil da bateria. Claro, se estiver munido de uma fonte externa, utilize. Caso contrário, né, a bateria tem a finalidade de alimentar o motor de partida elétrico. Pessoal, esse é o fim da nossa aula 1, parte 1. Teremos aí a nossa aula 1, parte 2. Desejo a todos bons estudos. Lembrando que nós falamos, né, do motor de partida elétrico, utilizado nos motores convencionais. Um abraço e bons estudos, pessoal!